Amém? Amém. A igreja das crianças é a categoria de base do futebol, não tem? Você prepara a categoria de base para lá na frente ter atletas de ponta? Pois aí, com as crianças é do mesmo jeito. Você tem que preparar hoje para lá na frente você ter guerreiros. Amém? Então eles não estão indo para brincar, eles estão indo para o culto deles. Esses dias tiraram oferta lá e tudo. Foi uma benção. Veio uma assim: pastor, pede a minha mãe lá, minha oferta. Minha mãe, minha oferta. Eu quero minha oferta, minha filha. Não dá para pedir agora não. Eu quero minha oferta. Ela falando, a Isa, eu quero dar a oferta. Menina, que benção. Eu falei, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma palavra que há muito tempo eu quero pregar, mas Deus nunca havia permitido. E hoje Ele permitiu. Na verdade, Ele me deu essa palavra, sabe como? 2 Reis 4, versículo 1 mesmo. Terça de 5 às 7 da manhã, entre 5 e 7 da manhã, Deus me deu essa palavra. Eu amo Deus porque às vezes Ele me dá muita palavra dormindo, né? Não significa que eu durmo muito, tá? Amém? Mas muitas palavras Ele me dá dormindo. É que eu creio no versículo que Deus dá os seus até enquanto dorme, né? Então 5 horas da manhã Ele começou a me dar. Aí eu comecei a gravar. Eu fiquei isso na terça, de segunda para terça. E aí ontem, mais ou menos às 4, ontem 4 da manhã, de ontem para ontem, e um dia desses à tarde, aí ele fez o fechamento do sermão. Tudo dormindo. Interessante, né? Uma benção de Deus. Uma benção de Deus. Mas é porque assim, eu amo tanto a palavra, eu amo tanto. Tem gente que ama, eu amo louvor. Quem gosta muito de louvor, quem é na área do louvor, escuta louvor o dia inteiro. Você conversa com ele, ele tá, né? É um bálsamo em Gileade. E ele tá, eu estou falando com você, você está cantando e falta de educação. Não, é porque eu estou aqui, me perdoa, mas pode falar. Aí você começa a conversar, ele está cantando tudo de novo, já desligou. Essa não tem como, você não pode cobrar dessa pessoa. É a pessoa que está em Deus e ela o tempo inteiro está ali nos louvores. Comigo é a palavra, é do mesmo jeito. Às vezes eu estou andando com a pastora Denise e eu estou quieto. Você não fala nada não, você não, porque eu estou meditando aqui numa palavra, é o tempo inteiro. Vamos conversar, a gente conversa. Daqui a pouco para, aí eu volto para a palavra. E aí quando eu durmo, às vezes explode dentro de mim algumas coisas que eu tenho que acordar ou anotar, né? Ou então ficar o dia inteiro pensando naquilo, para quando tiver um tempo anotar, para não esquecer aquilo que Deus dá. E Deus falou algo comigo muito forte nesse capítulo de 2 Reis 4. Todos acharam? Amém? Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me. Ou na sua Bíblia pode estar escrito: o que hei de dizer? Fala-me. O que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada a vasilha a todos os vizinhos, peça muitas, não poucas. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta sobre ti, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando, vá colocando atrás, fechando sobre a porta, vá passando para trás aquelas que forem sendo cheias. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa e com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou, parou de correr. Amém? Amados, as viúvas de Israel não eram como as viúvas dos reinados vizinhos. As viúvas de Israel, elas tinham um desprivilégio ou um desprezo quando seus maridos morriam.
As viúvas dos reinados vizinhos ainda recebiam alguma herança, recebiam alguma coisa. As viúvas de Israel não recebiam herança do seu marido, somente se tivessem filhos varões, na idade em que pudessem receber a herança. Do contrário, não recebiam, ficavam desprezadas. Ora, se a mulher na sociedade arcaica, judaica antiga, já tinha uma pecha do desprezo e do descaso e do abandono, quanto mais uma viúva que perdera o seu provedor, e quanto mais uma viúva de um profeta, porque profeta algum carregava muito dinheiro com ele ou tinha muitas posses. Profetas eram pobres, profetas não tinham posses, profetas não eram riquíssimos, profetas não eram homens que deixavam as suas mulheres abastardas quando iam embora. Existia a escola chamada o clérigo ou colégio profético naquele momento, e Eliseu era o professor, podemos dizer assim, de todos ali nessa região. Então se dedicava a ensinar dentro dessa escola profética. Só que o homem morre e essa mulher fica desolada, sozinha, com seus filhos. Mas ela conhecia a promessa de Deus. Deus não abandona aqueles que são dele. Nós às vezes ficamos ansiosos quanto ao futuro e esquecemos que nós temos um Deus que conhece o nosso presente e o nosso futuro. Sabe, essa mulher, quando ela recorreu, creio eu, nos pormenores e nas entrelinhas, que na mente dela já havia o que estava lá no livro de Êxodo, capítulo 22, do versículo 22 ao 23, dizendo: olha, vocês não podem oprimir as minhas viúvas. A promessa dizia: a nenhuma viúva, a nenhum órfão que sejam aflitos, ou se de algum modo vocês podem afligir a eles, porque se eles clamarem a mim, eu vou favorecer a eles, eu responderei o seu clamor. Então ela sabia que podia clamar a Deus, que Deus, o Deus de Israel, que fora fiel ao seu marido, seria fiel a ela também. Então tem algumas coisas que nós vamos estudar aqui, para que a gente possa ser beneficiário daquilo que Deus tem para nós também. Amém? Como eu falei aqui na ministração do louvor, você não vem uma igreja buscar vitória. Eu vou no culto da vitória porque eu preciso da vitória. A vitória já foi te dada na cruz do Calvário. A maior vitória já foi te dada na cruz do Calvário. Você vai à igreja e para edificar a sua fé e para que você possa manter aquilo que já foi te dado. Vocês lembram da batalha da fé? A batalha, o roubo da fé, batalhar pela fé, por quê? Porque algo quer roubar a sua fé. Se a sua fé está pouca, ou você se sente sem fé nenhuma, é porque você não teve a sua fé edificada, edificada e exercitada no dia a dia, para que você possa ter ela crescida, a ponto de poder usar a sua fé e dizer: não, eu tenho fé. Mas você deixou alguém ou algo roubar a sua fé. Por isso que Judas diz: batalhe pela fé e acresça sobre a sua fé, associe a sua fé, ajunte sobre ela, deixe bem próximo, agregue a sua fé a caridade, a mansidão, o amor, a perseverança, a longanimidade. E aí você lê isso lá no livro de 2 Pedro, quando ele diz isso. Mas essa mulher conhecia a promessa, e a primeira coisa, antes de tudo, é que você deve conhecer aquilo que Deus tem para você, intimidade com Deus. E como você vai conhecer e ter intimidade com Deus? Não é assistindo Teletubbies, muito menos assistindo, o que passa agora? Eu não sei, esses dias eu estava fazendo uma visita, aí estava passando uma novela com a Cláudia, era a Cláudia Raia que estava assim para baixo, não sei. Fazendo a visita, estava ligado na Globo, tinha uma novela, não sei se era novela ou filme. Tem alguma novela das 8 que a Cláudia Raia faz? Qual o nome dessa novela? Vamos, fica com medo? Não, crente, fala aí. Qual é o nome? Todo mundo com medo, né? Alto Astral, aí ó. Não é, quem vai te dar o alto astral é a Bíblia, meu irmão. Amém? A Bíblia é que vai deixar, porque ela diz: tem de bom ânimo. Sabe, Joel Kominski, uma das maiores autoridades em crescimento de igreja hoje, ele fez um estudo e eu fiquei de boca aberta com esse estudo. Sabe o que ele constatou nessa pesquisa?
que 5% dos evangélicos já leram a Bíblia toda e 3% lê a Bíblia todos os dias. Peraí. Nós somos hoje mais de 40 milhões. 5% já leram a Bíblia toda e 3% lê a Bíblia todo dia. Meu irmão, nós estamos tomando de goleada do inferno, porque os satanistas decoram a Bíblia deles toda. Os meninos vão com 9 anos para o alto do Afeganistão, ali entre Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Afeganistão, Rússia e China. Tem um centro ali, né, Caxemira, Chechênia, Índia, onde tem as montanhas, e os meninos, os pais deixam eles naquelas montanhas onde tem as mesquitas, e só vão buscar eles 2 anos, 3, 4 anos depois. Eles ficam o dia inteiro lendo o Alcorão, decorando o Alcorão, o dia inteiro. E quando alguém pergunta e ele não sabe, a chibata come no lombo, volta a ler, come, eles apanham, e eles decoram o Alcorão todo. Meu irmão, nós temos que ter intimidade com Deus através da palavra, porque a palavra é Jesus, e você vai conhecer a Deus através da palavra. Não tem como Deus te dar uma revelação da palavra se você não lê a palavra. Eu não estou falando de um conhecimento que se caracteriza e que se estagna somente na mente, porque o que nasce aqui morre aqui, mas o que nasce aqui transforma a sua vida. Por isso que tem que ter graça, poder, cruz, loucura, absurdo, mas tem que ter o conhecimento também, porque se você vier para cá, você fica místico. Se você ficar só aqui, você fica cético. Mas você precisa ter o equilíbrio, porque Jesus morreu, meu irmão, na cruz. É como se fossem os braços abertos. De um lado o conhecimento, do outro a graça. Ele mesmo crescia em graça, em conhecimento, mas ele, sendo Jesus, parava, abria o livro da lei e lia nas sinagogas. Mas nós somos tão super poderosos que não precisamos mais ler a Bíblia. Nós temos a mente tão evoluída que somos melhores que Jesus e não precisamos ter relacionamento com a palavra. Olha, nós somos tão espirituais de uma maneira tão alta que basta apenas ligar o rádio ou a televisão no R.R. Soares, porque ele lê a Bíblia para mim. No rádio tem um pastor que prega para mim. Na internet, no YouTube, tem 1 milhão de pregações. E agora, pastor, tem até a Bíblia em áudio, em MP3. E eu fico ali, tem alguém que lê para mim. Olha, se essa for a última fonte, a última alternativa, use. Mas se você ainda tem uma Bíblia em casa, abra, porque tem gente que está com a Bíblia. Cadê essa Bíblia? Presta a Bíblia aqui, que a minha Bíblia é cibernética. A Bíblia está aqui. Eu estou com a Bíblia e não abro. Eu estou com a Bíblia e não abro. Eu não abro para ler, não abro para conhecer, não abro para estudar. Eu não abro para nada. Ela fica fechada o dia inteiro em casa. Estou com a Bíblia e não abro, pastor. Meu amado, a Bíblia é fonte de conhecimento. Leia. Mas pastor, não entendo nada. Não precisa entender muito não. Abre, lê hoje, lê amanhã. Daqui a pouco o Espírito Santo vai trazendo entendimento no seu coração. É o Espírito Santo que vai trazer. Você acha que eu entendi alguma coisa quando eu li a Bíblia? Jesus e Genésio, você acha que é Gênesis, Êxodo? Eu conheço pastores que, quando eles começavam a abrir a Bíblia, para eles Êxodo era primo de Deuteronômio. E pensava, pastor Leandro, eu pensava que Êxodo era primo de Deuteronômio. Eu pensava que era ela quer me arrumar. Eu pensava que Êxodo era primo de Deuteronômio. Eu pensava que era parente. E hoje são homens usados por Deus. Deus vai te ensinar. E aquilo que você não souber, pergunte, mas se relacione. Se relacione, tenha intimidade. O milagre não acontece sem intimidade. Jesus, quando pegou o cego de Betsaida pela mão, ele pegou pela mão e tirou da aldeia para ficar ele e o cego a sós. E ainda assim foi 2 vezes para curar o cego.
Porque quando ele cuspiu nos olhos do cego, ele estava mostrando que a maneira cultica, litúrgica, sacerdotal, religiosa da época não era suficiente para trazer cura, mas trazia confusão. Vejo o homem como árvores que andam, os vejo. Antes ele era cego, agora ele é confuso. Mas quando ele impôs as mãos, tocando na mente, a Bíblia diz que a sua visão foi restabelecida e enxergava distintamente a todos. Amados, relacionamento. Enquanto o cego estava em Betsaida, no protótipo do orgulho, da arrogância e da falta de fé, ele não conseguiu enxergar. Enquanto ele ouviu, tanto que Jesus disse: olha, vá para casa, mas não entre na aldeia. Ou seja, volte para o lugar de onde você veio, mas não absorva o espírito de incredulidade que eles têm. Era isso que Jesus estava falando. Intimidade, ler a Bíblia. Nós temos lido a Bíblia todos os dias? Pouquinho. Faça o seguinte. Eu estava conversando com a pessoa essa semana sobre decorar versículos. Que tem época que um monte de versículo está na ponta da língua da gente, e tem época parece que some. Principalmente em época de prova, época que a gente está mais atarefado com outras coisas, e você acaba lendo menos a Bíblia, né? Não significa que você está pecando, você precisa estudar também, mas leia. Pega um versículo, cole no retrovisor do seu carro, ou da moto, um pedacinho, no guarda-roupa, cole no espelho do banheiro, e onde você vai decorar aquilo ali. Quando você decorar aquele ali, tira aquele versículo e cole outro, e vai decorando e vai mastigando aquilo ali durante o dia. Olha, você vai se surpreender com o que Deus pode falar para você em um versículo apenas. Um versículo apenas. Tem um homem chamado Matos Nascimento, que tocou com Paralamas do Sucesso. Um homem que tocou muito, ganhou muito dinheiro. Um dia no avião, um versículo fez aquele homem nunca mais tocar no Paralamas do Sucesso. Um versículo que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quando Herbert Viana foi falando: até a próxima, tchau, ele disse assim: até a próxima não. Ele foi dando tchau, mas dentro dele falando: até a próxima não, porque essa é a última vez que eu toco. E esse homem pagou um preço alto, mas Deus honrou, porque ele creu. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Às vezes um versículo faz uma diferença na vida de uma pessoa, e a pessoa precisa que você saiba somente um versículo, você não sabe, e você sai frustrado, e a pessoa vai para um lado e você para o outro. Deus deu uma oportunidade da pessoa estar na sua frente. Quantas vezes você saiu de casa para comprar pão e encontrou uma pessoa aflita? Foi no mercado, foi fazer uma visita a uma pessoa e encontrou outra, foi em um lugar fazer uma coisa e aconteceu tudo totalmente diferente. Deus conspirou para que aquela pessoa estivesse na sua frente apenas para você falar do amor de Deus para ela. Mas como eu vou falar de algo que eu não conheço? Por quê? Porque eu falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito é uma coisa. Agora, quando eu vivo esse amor de Deus, isso sai com uma força que você... Pastor Jorge Linhares, vou partir para outro ponto já. Pastor Jorge Linhares estava numa formatura, e chamaram uma formatura ecumênica, e chamaram uma pessoa, e ele recitou o Salmo 23, e ele falou o Salmo 23. Aí todo mundo levantou e... numa formatura isso, aplaudiu. Aí ele desceu. Chamaram o pastor Jorge Linhares. Ele foi lá: por favor, eu gostaria de ler o Salmo 23. Aí todo mundo ficou olhando um para o outro. É isso. Esse pastor é doido, mas acabaram de ler o Salmo 23. Ele começou a ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Ele começou a ler. Na metade do Salmo, todo mundo estava chorando. Quando ele terminou o salmo, tinha gente chorando, querendo falar com ele, e o pessoal aplaudindo de pé, e em lágrimas, em água mesmo. E uma pessoa perguntou: pastor, eu não entendi, foi o mesmo salmo, por que a reação diferente? E o pastor falou: olha, ele conhece o salmo de Deus, eu conheço o Deus do salmo. É quando você tem intimidade com Deus que as coisas acontecem, meu irmão. Porque
não é só aqui. Aqui vai tocar a mente, aqui é para a sala de aula, aqui é para quando você for lecionar, mas para transformar a vida, tem que sair daqui, ó. Amém? Você tem que amar. Amém? Você não cria um filho somente com método, você está criando um monstro com método. Agora um filho você cria com amor. Ainda que você dê uns beliscão, agora não pode mais, né? Mas você deu uns beliscão, você deu uns tapa, chinelo, cabo de vassoura, aí já apelou. Mas você cria com amor. Se você criar só com método, você vai virar a super nani gospel. Meu Deus, não é. Segunda coisa que essa mulher fez, ela lembrava da promessa. Ela correu, a mulher lembrou a Eliseu o caráter do marido dela. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Peraí, ela não foi a Eliseu dizendo: o meu marido, aquele irresponsável que não deixou nada, morreu e pensou na gente. Não, ela protegeu o seu marido. Tem esposas que desnudam o marido, noivas que desnudam o noivo. Meu marido, pastor, é porque o senhor não sabe aquilo ali, lá na igreja, é porque o senhor não conhece. Vai morar com a gente uma semana para o senhor ver só. Tem mulheres que desnudam o marido para a vizinha. Depois a vizinha vai botar o olho nele e você não reclama: pastor, a pombagira roubou o marido de mim. É lógico que você fala tudo para ela. Ela foi buscar ajuda, mas ela lembrou o caráter do seu marido. Ei, ele era servo de Deus, fazia parte do seu grupo e temia a Deus. Em nenhum momento ela falou mal dele, em nenhum momento ela deixou amargura, em nenhum momento ela deixou: poxa, ele poderia ter feito um plano, um fundo, pelo menos uma hortinha no quintal, ele podia deixar para a gente viver dessa horta, mas um miserável não deixou nada. Não, ela foi a Eliseu lembrando o caráter do seu marido. Proteção. Nós somos muito maus. Às vezes a gente quer descobrir o outro. Primeiro pecado, a gente lembra muito das falhas, mas ninguém lembra do que as pessoas fizeram. Você pode fazer tudo por uma pessoa, se mata. Primeiro erro que você comete, ele aponta o dedo para você e diz: olha lá, tá vendo? Ó? Não, mas volta atrás. Deixa de ser cruel, irmão. Olha o que a pessoa fez por você, olha o que Deus fez por você. Agora você quer acusar o outro? Deus te lavou, te pegou, tirou você da droga, do vício, do forrogodó, dos quiriguidum, dos iriguidum, do salamaleco, tirou você do negócio todo. Aí agora tu vem apontar o dedo no outro. Deixa o outro, é a vez do outro, é o período do outro, é o tempo do outro. Na hora certa de Deus, Deus vai resgatar ele também. Agora não aponte o seu dedo, olhe para você. Nós somos muito reflexivos a partir do outro, não a partir de nós mesmos. Nós devemos fazer sempre essa introspecção espiritual, essa reflexão, essa meditação, que é pensar no que estamos pensando. Quando nós orarmos, devemos parar e dizer: Senhor, será que eu estou fazendo a sua vontade? Mas os nossos momentos de intercessão em favor do outro mais parece intercessão contra o outro. Senhor, livra aquele irmão da droga, porque Senhor, eu não aguento mais. Ele cai, ele levanta, ele cai, parece que está dançando funk. Tum, tac, tac, tum, cai e levanta, levanta e cai. E é o tempo inteiro. Ou mata esse miserável e leva logo. Irmão, já vi mulher chegar na igreja, a gente estava orando, a mulher: Deus, alto, tu sabes, Senhor, que eu tenho sofrido na mão daquele miserável. De joelho na cadeira, né? Aí eu falei assim: Jesus, ninguém está escutando isso, eu não estou escutando isso. Senhor, eu creio na sua restauração, ó Pai, mas mata e leva. Prepara e leva. Misericórdia, né? Porque tem que preparar antes, porque pelo menos morrer salvo, né? Prepara e leva. Ou como tu conheces a língua daquela jararaca, mas a sua palavra diz que por um caminho vem, mas por 7 volta. Chamou a mulher de demônio, está morando com demônio. Amados, nós somos cruéis demais. Nós precisamos ser mais misericordiosos. Quando a gente vai ver o erro de alguém,
Você percebe o caráter, o jeito que a pessoa fala, quando é para despir a pessoa ou quando realmente ela está com o espírito piedoso querendo ajudar. Por quê? Porque a roda dos escarnecedores não é a roda daqueles que não conhecem a Jesus. Eles não conhecem, eles não sabem o que estão fazendo. Mas a roda dos escarnecedores é quando nós nos juntamos chamando congregação dos justos e desnudamos o irmão e esquecemos que Deus está ali. Amados, a mulher foi falando: o meu marido era teu servo, o meu marido temia a Deus, e agora eu estou desesperado. O credor, e aí o credor, veja bem, aqui na sua Bíblia pode estar escrito o credor veio, mas o verbo aí é imperfeito no hebraico, porque o filho dela ainda estava dentro de casa com ela, os filhos. A palavra veio, não é? O credor está vindo. E os escravos aqui, não era escravo que ele ia trabalhar como escravo, recebendo chicotada, não, porque a lei não permitia isso. Ele ia ser escravo, mas ia ser tratado bem. A lei dizia que teria que pegar o filho e botar dentro da casa. A família só perderia a guarda do filho. Ele não era o escravo que ia apanhar, não. Mas a família, a mulher já tinha perdido o marido, ainda ia perder os filhos. O credor está vindo. Eu estou desesperada. O que vai acontecer? Ela lembrou o caráter dele, não foi murmurar. Terceira coisa, primeira coisa, relacionamento você tem que ter. Segunda coisa, lembrar, não desnudar, lembrar aquilo que você tem de valor, lembrar, não murmurar no caso, né? Terceira coisa, mediante uma notícia ruim, confie em Deus, mas tome a atitude necessária. Ela não ficou, o credor está vindo, eu sei que eu tenho um Deus poderoso, o meu marido já foi usado por Deus. Deus não vai permitir que isso venha acontecer. Meus filhos, se reúnam aqui, vem aqui, vamos ficar aqui comendo pipoca e assistindo o Domingo Maior, porque eu sei que o milagre vai acontecer. Não, ela tomou uma atitude. Ser um crente com fé não é ser um crente estático, parado, lesado, me perdoa, lesado. Que coisa assim, irmã? Não, está tudo bem. Não está tudo bem, meu irmão. Toma atitude, vamos orar, vamos agir. Não, pastor, o que tiver de ser, será. Não tem a música da Xuxa que diz, quem crente que é Xuxa, tudo que tem que ser, será. Aí, não, ela ainda diz assim, o cara lá de cima vai me dar. Vai dar sim, vai. Corre atrás não ore, não persevere, não busque. Lógico. Se alguém vai chegar no aeroporto, você não vai lá buscar ele no aeroporto? Se você vai fazer uma doação, a igreja vai fazer uma ação social e tem que doar brinquedos, tem que doar comida, você não vai ter que pedir patrocínio de comida, de coisa, você vai ficar orando e vai parar um caminhão na porta cheio de comida. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas quando não há outra alternativa. Essas coisas acontecem sim. Eu creio num Deus de milagre, eu já vi acontecer. A gente tem um evento no sábado e na sexta não tem metade das coisas, e a gente já ter corrido tudo, lembra lá em Navegante? Ter corrido tudo e não tinha nada. E uma irmãzinha disse: pastor, nós já pedimos, nós só conseguimos isso aqui não dá para a gente ter o evento. A igreja tinha sido assaltada, tinham roubado tudo, e a gente resolveu fazer um churrasco, e a gente pegou doações e tinha metade daquilo que precisamos. Pois ela botou o joelho no chão na madrugada, foi para o monte, ela só usava saia, aí montou na bicicleta, a gente encarnava nela assim: irmã Pati, como é que a senhora consegue pedalar de saia? Ela botava assim a mão e ela ia pedalando. Ela levou para o monte, e Denise foi junto, pastora Denise no monte. Eu falei assim: minha esposa andando de bicicleta no monte, 3 horas da manhã, meu Deus, foi um frio. Elas foram ela para o bico do papagaio orar, o monte. Irmãos, por incrível que pareça, parou uma picape, mas tinha de tudo naquela picape, até a sobremesa teve esse churrasco. Mas a gente já tinha corrido atrás, já tinha feito de tudo. Deus chega com a provisão, mas Ele quer ver se você tem ânimo para agir. Tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se levante. Ela não ficou: não, eu estou aqui, eu tenho fé. Tomou
diazepam, sei lá que ela tomou, Lexotan, Rivotril, e ficou ali, ó, letargicamente, parada, com uma fé, com uma falsa fé, porque a fé também age, a fé exige ação. Você está entendendo? Como a pastora Denise diz, vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Ela sabia que o credor estava vindo, mas foi pedir socorro àquele que havia ensinado o seu marido. Agora eu vou te falar uma coisa. Ela soube que o credor estava vindo. Ela não saiu gritando desesperada: o credor está vindo, me ajude, a minha vida está um desespero. Não. Ela foi na pessoa certa. Aí eu faço uma pergunta para você: a quem você tem pedido ajuda? Às vezes as coisas não acontecem porque nós vamos nas pessoas erradas. E quando a gente pede algo, ou confessa, ou se envolve com as pessoas erradas, nós não temos o direito de reclamar das consequências. Não temos, porque Deus nos dá a oportunidade de buscar a resposta certa no lugar certo, mas nós somos teimosos muitas das vezes. E quando vem conversar com discipuladores, com pastores, com amigos de verdade, que pode ser o seu pai, sua mãe, ou outro amigo de verdade que você tiver, já está tudo detonado, já quebrou a cara, já arrebentou. Aí para consertar é pior. A quem você tem pedido ajuda? Para quem que você tem falado? Ela não saiu correndo, ela foi naquele que ensinou o marido dela. Ela foi naquele que tinha capacidade de mostrar a ela algo, uma perspectiva no futuro de um livramento, ou de que algo maravilhoso ia acontecer. Você não vê essa mulher desesperada gritando aos quatro cantos. Você não vê essa mulher pegando o molecular. Sabe o que é o molecular? Hoje é celular, não é? Hoje é celular. Antigamente era o molecular. Ela pegava os moleques e falava: vai lá, manda recado para não sei quem. Moleque lá, e manda recado para não sei quem. Era o molecular, manda recado. E ia mandando recado para um, mandava recado para outro. Vê se alguém pode me emprestar aí 10 dracmas. Vê se alguém me empresta aí 10 denários. Vê se alguém me empresta. Não. Ela foi na fonte. Ela foi naquele que tinha a provisão. E aí, o que mais me impacta são esses passos para que o milagre aconteça. Porque às vezes nós pensamos que postando no Instagram, postando no Facebook, hoje é demais, né? Separou, coloca no Facebook, em desrelacionamento sério. Aí daqui a pouco voltou em relacionamento sério, bota a interrogação. Aí todo mundo fica: quem é? Você fica se expondo, para de se expor. Aí bota relacionamento sério com sei quem. Aí desmanchou: não estou mais, agora meu relacionamento sério é com Jesus. Ou seja, antes não era, agora é com Jesus. É melhor. Não, Jesus é segundo plano. Mas tá tudo assim. Aí bota no Instagram. Aí, e quando tá triste, bota a cara chorando assim: hoje o meu dia amanheceu como uma tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você. De 100 pessoas que vê a sua cara chorando de tristeza, 5 vão orar por você. Pode ter certeza. As outras 95 estão nem aí. Ela passa assim: ih, pessoa depressiva. Ai, Deus me livre. Irmão, para de se expor. Você não pode reclamar daquilo que você dá liberdade para os outros se intrometer. Não pode. Ela foi a Eliseu: o teu servo. Ela foi nele. E olha o que Eliseu falou para ela. Eliseu perguntou: olha a dinâmica do milagre: o que tu tens em casa? A diferença da resposta dela para a resposta do servo que conhece o coração de Deus é muito grande. Porque ela disse: eu não tenho nada. E Eliseu já estava vendo no futuro. Ela, na cabeça dela, estava dizendo: não tenho nada, porque a botija de azeite para ela era nada. Mas Eliseu estava dizendo: pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Sabe o que acontece? Quando você vai na pessoa errada, a pessoa errada diz: mulher, não tem mais jeito não, é isso mesmo. Eu falei que ele era um cafajeste, você não acreditou em mim? O negócio é a gente ir pro cachorro da moléstia, afogar as mágoas,
vamos aí pro Gaviões, a gente bebe até o dia amanhecer e você vai esquecer ele. Esse é o conselho de uma pessoa errada. Uma pessoa errada vai dizer o seguinte: olha, bem que eu orei, Deus me revelou que... moleque, da missa tu não sabe a metade, que Deus já me revelou cada coisa a respeito dele. Eu, como sou sua amiga, não quis falar. Uma pessoa errada vai te dar conselhos errados. Bem que eu falei que não era... Olha, eu disse que aquele carro não prestava. Quando você apareceu com aquele carro aqui, é porque é inveja. Uma vez uma pessoa comprou um Fiat Zero, lindo, e foi mostrar para outro, voltou frustrado, porque ela falou assim: irmão, eu fui mostrar esse Fiat aí, sabe o que a pessoa disse para mim? Fiat, fui enganado, agora é tarde. Pastor Júlio, ele falou, tem gente que tem. Eu falei assim, irmão, eu tive Fiat a minha vida inteira, amo Fiat, já tive 2 Fiat Uno, já tive Fiat tipo, o meu pai teve Fiat mais de 15 anos, nunca tive um problema. Isso é inveja. Todo carro é bom, cuida dele, cuida do motor. Mas a pessoa voltou com tanto desânimo, ela voltou tão triste, que é capaz do carro dar problema mesmo. Quando você compartilha as coisas com pessoa errada, irmão, é uma desgraça. Quem você tem compartilhado? Com quem você tem falado? A dinâmica do milagre. O mentor, aquele que quer te ver crescer, ele olha um palito de fósforo na sua mão e ele diz: meu irmão, você vai fazer uma fogueira tão grande, a sua fogueira vai ser tão alta que Juazeiro vai ver. Mas pastor, estou com um palito de fósforo na mão. Ih, meu irmão, é daí mesmo que vai acontecer. Na esquina onde eu morei, no Papicu, tinha um homem com um churrasquinho para sustentar uma família. Só ele e o churrasquinho. Até hoje eu não sei o nome desse irmão. Eu chamo ele de irmão careca, porque ele é careca também, né? Tem que ser. Se ele fosse cabeludo ia ficar estranho. Aí um dia eu cheguei lá e não vi o irmão. Falei: irmão, cadê a sua barraquinha, o seu churrasquinho? É tão gostoso. Ele: pastor, não deixaram. O dono da esquina aqui da Ortobon mandou tirar. Aí eu falei: vai para outra esquina. Ele é mesmo, ele foi para outra esquina. Aí ele já não passou mais a fazer churrasquinho só apenas. Ele botou frango, tinha caranguejo às quartas-feiras. As quartas-feiras que é dia de caranguejo aqui no Ceará, não é? Lá em Fortaleza, nessa quinta. Aí quinta-feira o caranguejo. Aí ele foi botando. Daqui a pouco começaram a bater em cima dele, a prefeitura. Aí eu falei: mas irmão, todo mundo tem ali, e você, por que eles vêm só em cima de você? Pastor, é o demônio. Porque eu sou crente e o demônio me persegue. Eu falei assim: então eu vou te dar uma boa notícia. Irmão, você vai prosperar tanto. Mas pastor, eu vou fechar. A prefeita Luiziane está me perseguindo. Eu vou fechar esse negócio. Eu falei: não, você vai prosperar, você vai crescer. Como, pastor? Sabe quando a igreja mais crescia? Quando ela se acomodava. E aí Deus usava o diabo como instrumento do crescimento, para que a igreja expandisse. O diabo perseguia os cristãos saíam correndo pelo mundo todo, e por onde eles passavam nascia uma igreja. E a igreja foi expandida no mundo inteiro mediante a perseguição. Quando você está sendo perseguido, saiba, irmão, que você está sendo forçado a crescer. Sabe o que aconteceu? Ele foi ali lutando, e aí chegava fiscal, ele conversava, o negócio foi aumentando. Daqui a pouco fechou na frente uma agropecuária que tinha. Ele falou: irmão, tá difícil. E aí nisso aí ele já tinha 60 cadeiras espalhadas na calçada e já tinha 4 garçons. E eu já não pagava mais o churrasquinho. Mas nisso, glória a Deus. Tá pensando o quê? Isso é bom, mãe, né? Aí, e a gente mentoreando ele: irmão, fechou a agropecuária na frente. Eu falei: por que você não aluga? Pastor, é 3.500 aluguel, eu não tenho condição não. Você não tem condição hoje, mas se você alugar, você vai ver o que vai acontecer. Aluga. Pois ele alugou, fez um toldo lá em um final de semana, vendeu os carros que tinha. E esse irmão, a esquina lá do Papicu, da rua Engenheiro Santana Júnior, com a outra rua que eu morava, que eu esqueci o nome dela agora, é dele, esse churrasquinho. E todo final de semana lota. O homem tinha uma churrasqueirinha de aço que os outros queriam tomar, e por causa de uma mentorização correta,
ele ouviu a voz profética e o milagre aconteceu na vida dele. Agora eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Toda vez que eu vou lá, ele aí, pastor. E hoje ele é o empregador. 5 famílias dependem dele, por os 5 funcionários que ele tem. Amados, a dinâmica do milagre, ela disse: não tenho nada. Paralisação mediante o problema. Eliseu disse: espera aí, não tem nada? Aí ela diz: eu tenho uma vasilha. É com isso que eu vou fazer um milagre. Você sempre tem algo que Deus pode usar, por menor que seja. Sempre tem. Eu não conheço uma pessoa na face da terra que não tenha algo que Deus não possa usar. Você tem algo que Deus pode usar em favor do reino dele. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de evento, quando na igreja ou fora da igreja, saiba que você pode ser útil. Pastor, eu não tenho curso disso, eu não tenho curso daquilo, eu não sei falar. Você tem algo que pode ser usado para o reino de Deus. Não é porque nada está acontecendo na sua vida. Pastor, está difícil, está demorando. Demorou para Jacó, 23 anos. Demorou para Moisés, 40 anos. Demorou para José, 13 ou 17 anos, não lembro agora. Demorou para Abraão, mais de 20 anos. Todos eles tiveram um período de tribulação até o ponto A e o ponto B, que é o ponto em que a promessa se cumprisse na vida dele. Então espera, porque Deus vai te usar e tem algo na sua vida que, por mais desprezível que você possa julgar, ainda assim é algo que vai ser grande quando Deus for usar, ou nas mãos de Deus. Porque não existe nada pequeno para Deus. Para Deus um avião, uma latinha de refrigerante é a mesma coisa. Ele que criou tudo. Para Ele não tem diferença. Somos nós que dicotomizamos, que fazemos essa grandeza, dizemos: olha, isso aqui é muito difícil para Deus e isso aqui é fácil. O que é mais fácil para Deus? Curar uma dor de cabeça ou curar um câncer? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Somos nós que fazemos essa diferença. Outra coisa, Deus sempre determina no fator do milagre usar algo que você tem, mas desde que você coloque na mão dele. Você tem colocado nas mãos de Deus? Nós somos muito seguros das nossas coisas. Espera aí, Eliseu disse para ela: você tem isso? Então confie em Deus. Use, porque Deus vai honrar a palavra dele e você vai ser beneficiado com isso. Ela podia pegar esse azeite e dizer: nós só temos esse azeite, essa botija aqui. Tá eu e meus filhos aqui, não vou dar nada, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer o que esse profeta é louco. Eu não quero saber, não, eu só tenho uma coisa. Ele está mandando fazer um absurdo, que é pedir mais. Para que eu vou pedir mais? Eu não tenho óleo, não tenho mais nada, só tenho isso aqui. Todo mundo sabe que se você tem uma vasilha de óleo, ela só vai dar em outra vasilha de óleo. Aí o profeta diz: pegue muitas e não poucas. Nós temos medo de confiar a Deus aquilo que nós temos. Por isso que nós retemos tudo o que nós temos. E aquilo que nós retemos tem o poder de morrer conosco. Mas aquilo que nós colocamos na mão de Deus tem o poder de frutificar. E assim tudo. É na oferta. A gente tem crente que vem para a igreja na hora de ofertar e diz assim: aqui eu vou deixar as de 50, as de 100, aqui é da oferta. Oi, 2, e aí 1, e não sei o que e tal. Ele vem já separado. Ele vem porque ele tem medo de Deus falar com ele. Diz assim: dá essa. Não, essa aqui não. Aqui, essa aqui não vai. E a nota está dizendo assim: eu quero sair. E ele diz: fica, desgraça, fica aí. Fica aí. A gente retém. Nós temos uma dificuldade, mas ninguém tem dificuldade de tirar 50 e dar numa pizza. Ninguém tem dificuldade de tirar 100, fazer um crediário de um, sei lá, um tênis. Eu nem sei o preço de tênis. Celular nem se fala. Lançamento é 2.000, 3.000, 4.000. Não, nós trocamos de celular porque lançou um modelo novo, mas é a mesma coisa. Não, agora esse aqui é porque esse aqui é com 7 megapixels e o outro, não, o outro era 6, pastor, não presta. Mas até semana passada prestava. Aí, mas eu não tenho pena, eu pego lá, eu faço um empréstimo para tirar o celular, que eu saio falando da loja e chega o cara e diz: passa.
Perdeu, playboy. Mas não confio na hora da oferta. Toda semente que você retém com você, morre. Você já viu um fazendeiro pegar semente e na hora de semear ficar assim, ó? Eu vou semear, mas ficar assim, ele não lança a semente vai morrer na sua mão. Quando você lança a semente tem o poder de frutificar. Repete comigo assim, ó: tudo aquilo que eu retenho, comigo morre. Agora tudo aquilo que eu coloco nas mãos de Deus, tem o poder de frutificar. E é tudo. Deus te deu um dom lindo de aconselhar. Você diz: eu não vou me chamar de intrometido. Você não semeia aconselhamento, não semeia um abraço, não semeia uma palavra amiga. Ah, pastor, ninguém fala comigo direito e tal. É porque as pessoas não te conhecem e você não se faz conhecer. Deus te deu um dom tão lindo de abraçar. Tem gente que tem um abraço tão gostoso que a pessoa só volta na igreja porque ela abraçou. Olha. Ai, meu Deus do céu. Se Deus deu esse dom, meu irmão, abrace. Abrace. Você não sabe o que um abraço pode fazer. Um abraço pode curar. Uma mulher pós-doctorate, ela inventou a máquina do abraço. Uma máquina do abraço que causa a mesma sensação do abraço. Ela tem pós-doctorate em psicologia. Na tese dela é sobre o abraço que cura. Se o ímpio consegue chegar a essa conclusão, nós que temos um abraço cheio do amor de Deus, o que esse abraço não pode fazer? Não retém, abrace a sua amiga, abrace o seu amigo. E você não sabe, de repente a pessoa começa a chorar, ela quer desaguar, ela quer desabafar. Semeie. Essa mulher disse: não tenho nada. Ele disse: você tem, coloque à disposição. E ele disse: peça aos seus vizinhos. Agora peraí, você não vê ela dando explicação. Ela pegou o filho: vai lá, busque vasilha, não poucas, peça muitas. Você não vê ela: ei, eu tenho que dar uma vasilha porque o milagre vai falar quando é seu milagre lá em casa. Meu irmão, cala sua boca. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você fica falando para todo mundo. Vá quietinho. Se Deus mandou você fazer, vai fazendo. Tem gente que: ei, aqui ó, o milagre vai acontecer. Aqui. Tem gente que só volta a andar com letreiro: eu sou o milagre de Deus. Mas não, meu irmão, fica quieto. Fica quieto. Quando acontece alguma coisa ruim, o filho tirou nota ruim no colégio, a mãe não fica falando: meu filho tirou nota ruim no colégio, sai mostrando para os vizinhos. Da mesma maneira, viva a sua vida na intimidade com Deus. Quando o milagre acontecer, não se preocupe, todos vão ver. Todos vão ver. Não é porque o olho grande vai interferir, né? É porque você perde tempo. Se o filho dela, o credor não estava vindo, preste atenção, o credor não estava vindo. Olha o terceiro passo: fique quieto e faça o que Deus manda. O credor estava vindo. Se ela fosse explicar: eu preciso de uma vasilha porque o meu marido morreu e ele não deixou nada. Aí eu fui no profeta, o profeta falou algo absurdo, mas eu já vi os milagres acontecer, então eu vou crer. E eu só estou aqui porque ele mandou. Dá a vasilha emprestada. A mulher falou assim: você vai fugir com a minha vasilha? Você não tem nada em casa, você quer uma vasilha porque você está louco, seu marido morreu. Você está no período do luto, da depressão, e está ficando perturbada. Não, irmão, fica quieto, faz o que Deus manda, que você vai ver o milagre acontecer. Não tira essa necessidade de mostrar o milagre de Deus na sua vida. Deixa que quando o milagre aparecer, todo mundo vai ver: olha lá, é uma benção, ó, o milagre. Por mais que uma grávida esconda a barriga, na hora que o neném nasce, todo mundo vê. Não tem jeito. Pode esconder a barriga, amarrar com cinta, ir para academia, voltar. Ninguém está percebendo que está grávida. Quando nasce, está ali, ó, viu o milagre. Na hora que o milagre nascer na sua vida, tem gente que Deus vai levar tão alto aqui. Tem gente que Deus vai fazer tanta coisa. Mas ó, se preserva mais. Fica quietinho. E quando acontecer, sirva de provisão, não seja egoísta, abençoe a outros também, e ensine a outros. Então ela foi e pediu, e para que a gente possa finalizar, eles vieram com a vasilha. Ele mandou: deita a porta atrás de ti, ou seja, fica em secreto, não fica mostrando não. Agora
começa a deitar azeite sobre as vasilhas. Olha o que acontecia. Deita, enche uma vasilha, tira essa vasilha, deita atrás de ti, traga outra, deita. O termo hebraico ali, a impressão é que passa enche, passa para trás e olhe para o que Deus está fazendo, que é enchendo a próxima. Eu tirei algo tremendo daí. Por mais que Deus tenha feito coisas grandes no passado, coisas grandes ainda Ele quer fazer no futuro. Se ela visse a vasilha sendo cheia, olhasse para trás, ai meu Deus, Deus é Deus de milagre, a vasilha enchendo aqui, Deus é Deus de milagre, daqui a pouco começa a encher, e encher no caso dela é estragar, porque vai transbordar e vai ser posto fora. Você está jogando o milagre de Deus fora. Ou seja, enche, deita atrás de ti. Eu sei que Deus fez coisas grandes, mas eu não vou tirar os meus olhos das promessas futuras e das bênçãos que Deus ainda vai fazer. Tem gente que só vive olhando para trás. Vocês já ouviram falar isso aqui? Avião não tem retrovisor. Você já viu um avião com retrovisor? Porque o avião decola e vai, ele olha para frente. Tem gente que bota retrovisor no avião, quer decolar e fica olhando para trás. Mas eu vou ter que deixar isso aqui. Mas fulano, e nunca decola. Está sempre olhando pelo retrovisor da vida. Olha para frente, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem milagre, e se Ele fez milagre no passado, Ele vai continuar fazendo milagre no futuro. Mas olha para as vasilhas que estão sendo cheias e esquece as que já foram cheias, já está garantido. Agora se preocupe com o que Ele está fazendo agora. E finalizando, sabe o que me chama a atenção? É que quando Ele perguntou, traga mais vasilhas, e os meninos disseram, não tem mais vasilhas. E a Bíblia relata, então o azeite cessou. Sabe o que significa isso? Que o milagre só para quando você não está mais disposto a receber. Enquanto você estiver disposto a receber o milagre acontecerá na sua vida. Só vai parar de descer óleo se a vasilha, você é a vasilha. Só vai parar de descer óleo se a vasilha cessar. Só vai parar de descer óleo se eu cruzar os braços e dizer o seguinte: acabou minha fé, acabou a minha perspectiva, acabou a minha paciência, acabou tudo aquilo, acabou. Agora eu sou um ser ansioso, eu sou um ser depressivo, eu sou um ser que fica olhando para trás, vivendo do passado, olhando só aquilo que Deus fez na minha vida e esquecendo aquilo que Ele pode fazer. Acabou, o azeite vai parar de descer. Azeite simboliza renovo, azeite simboliza cura, azeite simboliza unção, azeite simboliza remédio, azeite tem uma infinidade de simbolismo na Bíblia. Simboliza o Espírito Santo, um milagre. Então se eu quero que essas coisas venham sobre mim, eu tenho que olhar, esperar, ficar de boca aberta para ser cheio disso. Agora se eu fico olhando para trás, eu perco aquilo que Deus está fazendo na minha frente. Aí eu represento sem si mesmado. Comigo é sempre assim. Você já viu isso? Comigo não dá. É porque, pastor, o senhor não conhece a minha história de vida. Eu não preciso conhecer. Eu tenho um Deus que conhece não só a sua história, mas a sua transhistória. A história da sua história, a história paralela à sua história, a sua história antes da sua história acontecer. Porque Ele é o grande eu sou. Ele conhece tudo e todos. Meu irmão, se eu fosse você, eu falava assim para mim: eu quero isso em nome de Jesus. Meu irmão, no ambiente em que uma palavra profética é liberada, se você não pegar, ela passa desapercebida. Capta a palavra profética para você. Amados, Deus quer fazer um milagre. Deus é Deus de milagres. Essa semana eu fui visitar um rapaz que os meus olhos, nossos olhos viram um milagre. Contando a história, um dia pode ser que eu conte, se a pessoa autorizar, mas olhando para eles, para essa pessoa, a gente vê o milagre. Praticamente morreu, reviveu e estava ali na nossa frente. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor é um Deus de milagres. Nós ficamos muito normais. Não, Deus fez tanto milagre no passado, agora não, agora eu vou edificar minha fé. Eu vou ouvir uma palavra, eu vou orar e vou tocar minha vida. Tocar sua vida? Que sua vida? Você não tem mais vida não, é a vida de Deus em você. Você perdeu, o Espírito Santo chegou a você, perdeu, acabou, perdeu sua vida, agora é você, eu e você, acabou.
sua vida. A todo aquele que pensa que tem, perdê-la-á. Agora aquele que perder por amor dele, achará. Se coloque de pé. Talvez essa mulher estivesse tão desesperada e olhando o seu futuro, que ia ser pedir esmola, ser mantida por esmola e ser achincalhada. Esse ia ser o futuro dela se o milagre não acontecesse. Mas ela creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra profética sobre a vida dela. Ela creu que ainda o que ela tinha na cabeça dela, no julgamento dela precipitado, poderia ser interpretado como nada. Mas o profeta diz: não, você tem, e é a partir disso que eu vou fazer o milagre. Ela creu. Talvez ela estivesse com a estima tão baixa, que ela tinha todos os motivos para pegar os seus filhos, ou seu filho, sua família, o restante, aquilo que sobrou, e ir embora. Mas ela não correu. Ela tinha a alternativa correta e ela fez o X na alternativa correta. Ela foi ouvir a voz de Deus. Ela foi ouvir a voz de Deus. Nós temos ouvido a nossa voz e a voz do diabo. Quando ouvimos a nossa voz, nós tapamos a voz de Deus, a voz do nosso eu, que diz: corre, sai daí, não tem mais jeito. Você não viu o que aconteceu na vida de fulana? Aquilo ali foi um exemplo. Não tem, sai, não seja tolo. Essa é a nossa voz. A voz do diabo é aquilo que diz: ei, dá um jeitinho, engambele, trapaceie, diga que você não tem, peça para esperar mais um pouco, e assim você vai ganhando tempo, e a pessoa esquece e você passa a perna nela. É a voz do engano, é a voz da trapaça. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus, que é: o credor está vindo, você está de frente com algo terrível, que parece ser um futuro de desgraça, mas saiba que eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus é conosco, igreja. Deus é conosco. A igreja nunca parou de crescer. Pode inventar lei, pode fazer lei. Tem um monte de crente com medo. A lei do Senhor, meu irmão, pode levantar lei, pode ter interpretação errônea da lei, equivocada ou correta da lei. Eu não sei. Eu sei que a igreja de Deus nunca vai parar. Podem derrubar os templos, mas a igreja continua de pé. Deus é conosco. Agora, para isso, temos que ouvir a voz de Deus, ter relacionamento com a palavra, não murmurar, não desnudar, crer na voz profética, crer que Deus vai fazer a partir daquilo que você tem. Ficar quieto, fechar a nossa boca. E quando o milagre acontecer, não se preocupe, que a criança, quando nasce, ela chora e todo mundo escuta. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluias. Nós vamos cantar no Santo dos Santos, e você vai dizer: